Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Dando seguimento à aula de pediatria, tá? Estamos iniciando um pouco sobre patologias congênitas, né? São aquelas patologias com que a criança já nasce, tá? Já é identificado ao nascer. E hoje eu quero começar falando um pouquinho sobre o lábio leporino e a fenda palatina, uma doença muito comum também, que vocês terão bastante contato, né? Quando estiverem na pediatria. Como que funciona? Qual que é o conceito, a definição, né, do lábio leporino e da fenda palatina? É uma má formação, tá, do osso e da estrutura mole do palato, tá? Então, quando eu tô falando para vocês de fenda palatina, fez uma fenda, uma abertura, não permitiu que o palato se fechasse completamente, então fica aberto, tá? Sendo assim, essa conexão do palato com as fossas nasais fica bem exposta, tá? E quando tem a fenda palatina, pode ser que venha acompanhada também do lábio leporino, que é essa junção dessa estrutura mole da boca. Então fica uma fenda bem aqui nessa região, tá? E fica aberto. E isso pode causar várias complicações que eu vou comentar com vocês agora. Inicialmente, né, ocorre uma dificuldade muito grande para essa criança mamar, principalmente mamar no seio da mãe. Então, inicialmente, isso é algo que acaba não ocorrendo, tá? Requer uma adaptação muito grande para a mãe, para a criança. Tem risco da criança engasgar. Existem, né, próteses que dá para utilizar dentro da boca da criança para que ela possa se alimentar, mas é algo também difícil, né? Se acostumar, a criança se adaptar, se torna incômodo. Então, a amamentação é algo muito complicado nesse momento, tá? Muitas mães não conseguem amamentar ou tem indicação do médico para não amamentar diretamente no peito, tá? Aí ocorre a amamentação pela enfermagem, a enfermagem que vai fazer esse processo de amamentação, tá? Outra complicação tem irregularidade na dentição. Então vocês vão perceber que começa, por causa da fenda, né? Ocorre uma irregularidade na dentição, principalmente nos dentes da frente, tá? Outra complicação é que acaba ocorrendo muita otite de repetição. O que é otite? São infecções do ouvido. Por que que acontece isso, né? Porque tem um espaço aberto. Toda vez que a criança ingere algum alimento, acaba entrando no canal auditivo, tá? Acaba indo para as vias aéreas superiores. E essa otite de repetição, né? Ter várias repetições de otite durante a vida pode levar à surdez, tá? Como uma complicação maior. Pode ocorrer desnutrição também, devido à dificuldade que eu comentei com vocês, né? No processo de amamentação, tá? Emagrecimento, perda de peso. Essa perda de peso é muito complicado, vocês vão perceber, né? Que é uma batalha na vida dessa pessoa, né? Da mãe responsável, dos pais, da criança, porque a criança acaba perdendo peso em quase todas as fases da vida, devido a essa dificuldade para se alimentar, devido às cirurgias que são realizadas, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho, mas para correção total, tem que ser realizada cirurgia até os 21 anos desse indivíduo, né? Então é uma coisa super séria, não faz uma correção assim imediata. Há uma grande dificuldade também quando a criança começa a falar, tá? Para pronunciar as palavras. Por conta desse problema, acabam ocorrendo sons anasalados, tá? Sons nasais. E até o período da fase da adolescência, da fase adulta, mesmo depois do tratamento, da correção cirúrgica, ainda pode permanecer esse som da voz anasalado, tá? O tratamento é baseado na correção dessas fissuras e é uma série de tratamentos de correções cirúrgicas que tem várias etapas, tá? E o prognóstico dessa criança, ou seja, a capacidade de ter uma evolução legal, né? Durante e após as cirurgias, vai depender do tamanho, né? Da extensão da fissura,
do comprometimento, vai depender do estado nutricional. Então, essa parte nutricional é complicada porque se a criança ou o adolescente não atingir o peso necessário que ele precisa estar no período da cirurgia, a cirurgia é cancelada, né? Porque é um risco para a vida dele. Então, tem mais essa questão, né, que deve ser relevada e pode acabar tendo um prognóstico mais demorado, uma melhora mais demorada, tá? E às vezes, por mais cirurgias, tratamento, mesmo que passe por todas as etapas, a parte estética não fica 100%, tá? E depois vai precisar de uma correção plástica, né? E não vai ficar 100%. Vai ter, né, aparentemente, alguma coisa perceptível ali. Os cuidados de enfermagem, eles são divididos, pessoal, em duas etapas: pré-operatório e pós-operatório. Então, no pré-operatório, a enfermagem é responsável pela alimentação, tá, dessa criança. Então, normalmente são administrados alimentos líquidos, dietas fracionadas, tá? Então, deve ser oferecido pouca quantidade, mas em várias frações, de acordo com a aceitação da criança, tá? O que vai acontecer também? Tem que promover eructação, né? Se for RN, se for bebê. Eructação são os arrotos, tá? E como que vai promover? Normalmente vai colocar a criança em declive, né? Coloca-se próximo ao peito, batidinhas nas costas, né? Esse declive, o próprio profissional ele vai afastar um pouquinho para trás, assim, tá? O corpo com a criança e vai promover a eructação. Por quê? Porque é muito perigoso essa criança ter um refluxo, né? Então, de repente, não arrotou, colocar na posição deitada após a alimentação, a hora que ela for arrotar, pode ser que venha um refluxo, pode ser que ela broncoaspire, né? Quando eu falo broncoaspire, o conteúdo que foi, né, do refluxo, ele vai para o pulmão. Então, esse bebê ele vai broncoaspirar para o pulmão e isso pode causar grandes complicações. Afogamento, né? Ou seja, um engasgamento, pneumonia aspirativa. Então, uma série de complicações, né? Desconforto respiratório. Outra função da enfermagem é limpar a linha da fissura sempre após a alimentação, né? Realizar a higienização dessa linha na parte externa, para não ficar nenhum resíduo de alimento. Observar, anotar e comunicar qualquer sinal que essa criança venha, né, a sugerir um problema respiratório, uma dificuldade respiratória, e ficar distante, isolado de outras crianças, de outras pessoas que tenham infecções, porque se adquirir algum tipo de infecção, né, acaba piorando, né, por conta do processo nutricional, emagrecimento, perda de peso, né, desnutrição. Se ainda for acompanhada de uma infecção, acaba prejudicando o sistema imunológico, né, causando danos graves à saúde da criança. No pós-operatório, a alimentação vai continuar com os mesmos cuidados, né, promover, oferecer a alimentação fracionadamente, de acordo com a aceitação, realizar a higienização da linha da fissura, né, a cada alimentação, manter decúbito lateral, né, pessoal, por conta da cirurgia. Então tem sutura, né, pode haver curativo, então mantenha o decúbito lateral para evitar que, se tiver um refluxo, essa criança venha broncoaspirar, se tiver algum sangramento, que ela não degluta esse sangramento, tá? Se for o caso também, o profissional no pós-operatório deve fazer uma restrição dos membros superiores para que essa criança não venha a colocar a mão na boca, não colocar brinquedo na boca, né? Coisas que podem promover uma infecção no local que foi realizada a cirurgia. Além desses cuidados, né, promover o máximo que puder de atenção, carinho para essa criança, tá? Independente da idade que ela estiver, quando for realizar qualquer cuidado, dar atenção, tratá-la como uma criança e não como um adulto pequeno, tá? Então, esses são os cuidados aí de enfermagem, as complicações. E agora eu vou falar um pouquinho sobre uma outra patologia que se chama atresia de esôfago, tá? É muito comum isso acontecer também. E o que é atresia de esôfago? Como que ela é definida?
Voltando um pouquinho à anatomia, vocês já sabem que o esôfago, ele é um ducto, um canal de aproximadamente 30 centímetros, né? Que vai interligar todo o sistema digestório, né, superior, ou seja, ele se inicia na faringe, né, e vai até o estômago. Então, ele tem aproximadamente 30 centímetros. E ele é responsável pela passagem de alimentos, tá? Nesse caso da atresia de esôfago, ocorre uma irregularidade com que deixa o esôfago totalmente, né? Perdão, pessoal, cortou aqui o vídeo, tá? Então, dando continuidade para vocês entenderem, o esôfago ele tem que ser um ducto contínuo. Quando, de repente, a criança nasce com essa anormalidade, né, da atresia de esôfago, ele tem um estreitamento, tá? E esse estreitamento vai causar refluxo contínuo nessa criança. A gente vai entender um pouquinho o que acontece, né? E essa atresia, esse estreitamento, ele pode ocorrer com fístula ou sem fístula. O que é a fístula? É a junção de dois órgãos, né? Algo que expõe, deixa em comunicação dois órgãos diferentes. Então, essa fístula é um problema ainda maior, porque além de promover o refluxo devido à atresia, essa fístula deixa em comunicação o esôfago com a traqueia, né? Então, quando essa criança for mamar, quando ela for se alimentar, normalmente é perceptível já ao nascer. Na primeira mamada da criança, dá para perceber que vai ter um afogamento, vai ter um engasgo. Tanto que um dos primeiros sinais e sintomas é a dispneia, tá? Tosse, engasgamento. Quando o médico prescreve uma sondagem, né? Sondagem enteral, sondagem gástrica, não tem uma progressão dessa sonda, a sonda não passa, né? Por conta da atresia ou por conta da fístula, né? Acaba não tendo a progressão, não dando continuidade no canal, né? Que deve ser inteiro, o canal do esôfago. Então, é perceptível logo ao nascimento. É muito difícil uma mãe ir para casa assim, né? E não perceber os sinais e sintomas no ambiente hospitalar, quando ela estiver se recuperando do parto, né? Até que a criança receba alta. Então, logo na primeira mamada já é perceptível. O médico vai estar avaliando, né? O pediatra vai avaliar, vai pedir exame se for necessário. E o tratamento para esse tipo de situação deve ser o mais rápido possível, tá? Tratamento pode ser permanente ou provisório, que seria a gastrostomia, né? É uma incisão que é realizada no estômago para inserir uma sonda ou um dreno, tá? E por meio dessa gastrostomia, essa criança vai receber a dieta. Até que cure totalmente a patologia, até que a correção cirúrgica seja efetiva, ou se por algum motivo, né, não houver um prognóstico legal, essa criança não vai poder fazer a cirurgia, ou se a cirurgia não teve sucesso, e essa gastrostomia fica permanente. Então a criança acaba ficando se alimentando por gastro pelo resto da vida, tá? Os cuidados de enfermagem também são divididos em pré-operatório e pós-operatório. No pré-operatório, vai manter esse RN, né, essa criança, numa incubadora aquecida, tá? Manter sempre aquecido, vestido. Vai aspirar as secreções da orofaringe se for necessário, tá, pessoal? Se houver secreção, né, devido ao refluxo na orofaringe, pode realizar aspiração, ou, né, num caso mais eficaz também, para o momento, lateralizar essa criança, tá? Administrar a dieta parenteral ou dieta enteral, de acordo com a prescrição, ou a dieta, normalmente a dieta será líquida, tá, pessoal? E no pós-operatório, vai manter essa criança em posição de Fowler, tá? Por que em posição de Fowler? Por causa do refluxo, pessoal, para prevenir o refluxo, né? Prevenir que ocorra esse refluxo, né, dos fluidos da alimentação, tá? Pode utilizar dispositivos, né, como chupeta, colocar o dedinho da criança na boca, para ela não perder esse estímulo da sucção, que é muito importante, tá?
pediatra vai indicar, ou a fonoaudióloga, algum tipo de estímulo para não perder essa sucção enquanto realiza o tratamento. Também vai manter a incubadora aquecida, manter o bebê sempre aquecido. E vão administrar a dieta ou por sonda, né, enteral, ou pela gastrostomia. Lembrando que a gastrostomia não pode ser administrada a dieta imediatamente no pós-operatório, né? Tem que esperar algumas horas, drenar o conteúdo gástrico, depois que vai ser administrada a dieta, tá? O problema, né, mais comum, quando é RN, quando o bebezinho já nasce assim, ele corre um risco muito grande de hipoglicemia devido à falta de alimentação, tá? Ou o pouco conteúdo que ele acabou ingerindo durante a amamentação. Então, a hipoglicemia é um quadro super complicado, né? Dá sonolência, quando diminui a taxa de glicose, tá? Que normalmente leva à hipoglicemia. E isso acaba interferindo nas condições de saúde do bebê, pode causar complicação, pode causar falta de oxigenação cerebral, tá? Parada cardiorrespiratória, então é algo super sério. Eu estou enviando para vocês como material de apoio um vídeo sobre o lábio leporino e a fenda palatina, tá? E outro vídeo agora sobre a atresia de esôfago. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, tá? Esse vídeo é para vocês terem uma noção de como é que funciona, tá? Para vocês verem como que fica, tá? E se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo aqui. Pessoal, por hoje nós ficaremos por aqui. Muito obrigada, tá? Gratidão. Até a próxima aula. Um beijo para vocês.